Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Vitória tem a honra de receber a todos para a sessão solene em homenagem ao Dia Nacional dos Profissionais de Educação, que foi comemorado no dia 6 de agosto. Nesse instante, quero chamar para compor a mesa o proponente dessa sessão, o excelentíssimo vereador e presidente da Câmara, Leandro Piquet. O diretor-geral da Câmara, Felipe Tavares. A educadora e palestrante, autora do livro Mulher Líder de Si Mesmo, Gina Strozzi. A educadora fundadora do Instituto Serenata da Favela, Luciene Prati. Não veio? Desculpa, pessoal, a Luciene não veio até agora, tá? Desculpa. A educadora e vice-presidente do Instituto Casa Lilás, Débora Sattler. Chegou? Ei, Luciene, seja bem-vinda. Convido a todos a se colocarem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro e do hino da cidade de Vitória. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no
amor eterno seja símbolo. Olá, paróquia, sentas estrelado, bendigo verde e louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte terá adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Hoje é dia de homenagear os nossos profissionais da educação que, com muita paciência e dedicação, nos ensinam desde o ABC até as complexidades da vida. Quem nunca teve um professor que sempre tinha uma sacada genial na ponta da língua? Ou aquele que contava histórias tão malucas que faziam a aula voar? Ou um diretor sério que sempre nos corrigia? Pois é, vocês são muito mais do que transformadores de transmissores de informações. São facilitadores de descobertas e construtores de confiança. Vocês nos apontam a direção certa, nos mostrando que o verdadeiro tesouro está na busca constante pelo conhecimento e pela evolução pessoal. Muitos têm histórias de alunos que superaram obstáculos, alcançaram sonhos improváveis e se tornaram líderes em suas próprias jornadas. Essas histórias são testemunhos do poder transformador da educação e da dedicação incansável de todos os educadores. Por isso, queremos homenagear todos os profissionais de educação e agradecer por dedicarem suas vidas à importante missão de moldar mentes, abrir horizontes e cultivar o potencial humano. Parabéns! Agora, eu quero convidar o vereador e presidente da casa, Leandro Piquet, para dar as boas-vindas. Boa noite. Casa tá linda, tá cheia. Primeiro, muito obrigado pela presença de todos.
Para mim, estar aqui é muito especial. Estar ao lado de vocês é mais especial ainda. Vejo grandes amigos e grandes amigas sentados aqui acompanhando. E é um momento de, além de falarmos de educação, de falarmos desse dia tão importante, trazer um pouco do trabalho que a gente vem realizado na Câmara. A gente vive uma época, uma era, onde a política vem sendo muito criminalizada. E maus exemplos são muito bem transmitidos pelo meio de comunicação. E hoje a gente vem falar aqui do nosso trabalho, falar dos bons exemplos, falar de evoluções que a Câmara passou. Conseguimos implementar uma reforma administrativa nessa casa que já deveria ter sido feita há décadas. Antes, qualquer um poderia ser nomeado em qualquer cargo aqui dentro da Câmara de Vitória, independente do valor. Ele poderia ganhar o salário máximo aqui sem ter uma formação. Conseguimos exigir que, para que ocupasse os mais altos cargos, as pessoas tivessem a formação correspondente, assim como uma empresa privada, assim como cada um de vocês trata os negócios para aqueles que têm. Conseguimos avançar na questão das reformas dos prédios. Não sei se os senhores sabem, mas o prédio aqui foi uma construção feita pela Prefeitura, em cerca do ano 2000, construíram o maior prédio, e esse prédio não vinha passando por reformas preventivas. Já estamos avançando, esse mês iniciamos as reformas preventivas. Concurso público. Vamos aumentar em 50% o número de servidores efetivos dessa casa. Valorizar o servidor, garantir a memória do poder, já que esse poder, por natureza, é um poder naturalmente ele é político. Então, quando o político entra e depois, quando ele sai, ele leva as pessoas com ele. O outro grupo vem e com ele sai a memória. Você colocando servidores efetivos, você garante a técnica, você garante a manutenção da história do poder e preserva a continuidade das políticas públicas que essa casa deseja implementar. Se vocês observarem também e compararem com o primeiro biênio, vocês não vão ver aqueles casos ruins de brigas, de agressão entre parlamentares que existiu no primeiro biênio dessa casa. Hoje é uma casa respeitosa. Aqui se discutem propostas, se discutem problemas da cidade. Essa é a função precípua da Câmara. A Câmara tem muito mais, ela faz muito mais do que legislar. Quem tem empresa sabe que o poder legislativo é como se fosse o conselho fiscal. O conselho fiscal de uma grande empresa chamada Prefeitura de Vitória, que tem arrecadação de 2.700 bi. Quem fiscaliza a alocação do dinheiro e a efetividade das políticas públicas somos nós, os vereadores. E nessa toada, desde quando a gente entrou, a gente decidiu trazer a técnica para a política. E isso eu tenho orgulho em dizer. Nossa primeira legislação, a primeira lei dessa legislatura, a gente trouxe voltado para a segurança pública, que é uma lei de um problema que afeta muito o nosso dia a dia. Todo mundo conhece alguém que já teve um estabelecimento comercial vítimas dos furtos de fio de cobre. A primeira lei foi exatamente isso. Pegamos toda a nossa expertise de investigação para combater os receptadores. As pessoas que compram, é muito mais fácil você combater o receptador do que combater cada um que furta. Hoje, em Vitória, o único município, a gente já conseguiu disseminar, mas foi o primeiro município que pode fiscalizar os ferros velhos e fechar o ferro velho. Que não adianta você prender o cara. O estabelecimento comercial que comercializa produtos ilícitos continua se movimentando. E outra, que com certeza foi a maior política do nosso mandato, foi a revisão da política de merenda escolar. Para os senhores terem ideia, fizemos um processo seletivo, o qual contratamos 2 mestrandos para estudar os problemas da educação. Se você perguntar para a maioria da população quais eram os problemas da educação, muitos deles vão falar salário baixo de professor, formação baixa de professor, falta de estrutura, livro. Poucos falarão que o maior problema da educação, em Vitória, uma das 4 capitais do Sudeste, a região mais abastada do Brasil, tem como problema a fome. 80%
das crianças fazem a principal refeição dentro da escola. E mais, percebemos que essas crianças, elas entravam às 7 horas da manhã com hipoglicemia, irritadas ou desmotivadas, com sono. Levamos esses dados ao prefeito e melhoramos a política alimentar, a política de merenda escolar. Hoje, toda criança que pisa num CMEI ou numa IMF, CMEI é a parte dos menorzinhos, IMF é do ensino fundamental, que são as unidades que são obrigatórias, são de responsável pelo município, recebe um de jejum no período da manhã ou uma colação no período de tarde. O que eu estou falando para vocês é uma política de baixo custo e alto impacto. Por que baixo custo? Porque o prefeito investiu cerca de 10 milhões ano para essa política. 10 milhões. Mas sabe quantos beneficiados são diretamente, quantas pessoas são diretamente beneficiadas? Hoje nós temos na rede municipal 45 mil alunos. 45 mil alunos. Meu filho é da rede municipal. Meu filho, graças a Deus, não passa fome. Mas quando o meu filho chega em casa do CMEI e fala assim, papai, eu não quero comer, porque eu comi no colégio, eu que pago o imposto, sinto gratificação em relação a isso. Agora, imagina aquele pai, aquela mãe, que deixa de comer para dar para o filho. Ou o pai, aquela mãe, que muitas vezes tem uma entrevista de emprego, pega o dinheiro da passagem para comprar uma banana, um pão, um café, para dar para o filho. Quando você faz essa política pública, fazendo assim, uma conta no papel de pão, a gente está falando de 45 mil alunos. Vamos colocar diretamente beneficiado o pai e a mãe. O aluno, o pai e a mãe. Não estou falando da realidade que a gente vive a 1 quilômetro daqui, subindo o morro, que é o sobrinho, a avó, o primo, 3 irmãos. Essa é a realidade do morro, a 1 quilômetro daqui. Só estou pegando o aluno, o pai e a mãe. A gente está falando praticamente da metade da população de Vitória. É isso que a gente acredita. E assim, muita gente pergunta, por que um delegado está investindo tanto em educação? Muita gente pergunta, Piquet, criança não vota, por que você está fazendo isso? Porque aqui eu estou construindo o nosso futuro. O Espírito Santo foi o estado que eu escolhi para eu morar. Eu passei no concurso de delegado aqui, passei em Minas, já tinha passado em outras provas em outros estados, e aqui foi o estado que eu escolhi para morar. Foi o estado que eu estou formando minha família. A primeira geração de capixaba já iniciou aqui dentro. Trouxe meu pai e minha mãe do Rio de Janeiro, trouxe meu sogro, minha sogra, meu cunhado, está todo mundo aqui. E eu quero que essa cidade e esse estado prospere. Mas o nosso trabalho na educação não parou por aí, não. Tem mais 2 projetos que são muito relevantes, além de outras ações que eu faço questão de falar, sem querer me alongar na fala. Processo de criança, programa Crianças Seguras, onde profissionais do Corpo de Bombeiro vão e interagem diretamente com os alunos, passando informações, preparando as crianças para o futuro. Escola melhor, sociedade melhor, para a gente envolver pessoas físicas e jurídicas. As pessoas podem virar sócias da escola. Se você for para Harvard, você vai ver que a bicicleta, a biblioteca, tem o nome de uma pessoa, tem o nome de uma empresa, o elevador tem o nome de outro. Isso é recurso público que deixa de ser alocado e o privado vai lá e mantém. O privado, a pessoa jurídica, vai para dentro do colégio. Isso é integração social. Isso é responsabilidade social. Eu sou filho de 2 professores. Na verdade, uma pedagoga, professora primária, e um professor de educação física. Fui semi-interno em colégio de freira durante 8 anos. Foi dessa forma que eu fui forjado. Então, vir aqui e cuidar do nosso futuro, ainda mais quando você vê crianças hoje aqui dentro, é uma gratificação muito grande. Sinto realizado, sou muito grato a Deus, sou muito grato ao ter condições de ter me formado, ter condições de ter estudado, porque muita gente não tem. E eu quero fazer jus a isso. Eu quero fazer jus ao que Deus me proporcionou para poder retribuir para todo mundo. Então, com essas palavras, eu fico por aqui. Espero que vocês gostem da cerimônia e muito obrigado pela presença de todos.
Convido agora a palestrante e educadora Gina Strozzi para falar um pouquinho com a gente. Boa noite a todos os presentes, a todas. Uma honra poder conduzir essa palavra hoje para vocês, docentes, professores. Muito obrigada pela oportunidade, vereador, presidente dessa casa, delegado Piquet, pela sensibilidade, pela forma como nos convida a estarmos presentes e a fazermos com que tantos de nós sejam representados aqui. A minha palavra, antes de tudo, é de gratidão pelo dom que nós recebemos como professoras e como professores. É um dom, antes de tudo. Eu era tão pequena e já sabia que eu seria professora. É difícil distinguir tão nova do que o objeto, mas que eu seria professora já tinha dentro de mim, porque isso corresponde a um talento, a uma característica que é imanente a nós, está cravada dentro de nós. As nossas palavras de poder na infância dizem sobre ministrar, sobre falar, sobre distribuir, sobre levar até o outro. Vocês sabem que uma pesquisa muito importante na Inglaterra investigou em crianças, depois jovens adultos, quais eram os nomes dos profissionais que tinham passado pela vida deles e que eles mais se lembravam. E eu queria tanto ter participado dessa pesquisa, porque eu saberia o nome da minha professora de alfabetização. Ela se chamava Assunta. E durante a minha infância inteira, eu falei tia Assunta com a boca cheia, porque ela descortinou o mundo para mim. Ela me ensinou a letra, a ler, a escrever. E eu tenho certeza que essa pesquisa é muito real quando diz que o nome dos primeiros professores é comparado com o nome da nossa mãe e do nosso pai, em termos de importância na nossa primeira infância. Qual o nome do teu professor? E hoje vocês, como professores e professoras, que o nosso nome seja lembrado pelos nossos alunos. Eu não tive a honra de ministrar a crianças, só adultos, mas eu gostaria muito que eles lembrassem do meu nome, porque o professor é aquele que educar, a palavra educare, do latim, tem a mesma conotação de útero no grego. A palavra útero no grego quer dizer rachan, é o lugar que descortina o mundo. É preparado lá, incubado lá, para poder revelar essa pessoa ao mundo, para ela poder ser entregue pronta, com o pulmão pronto para respirar. Mesma coisa o educar. O educar é como uma espada que entra nas nossas vidas para exatamente demarcar o lugar onde, a partir de agora, você está pronto para o mundo. Que nós sejamos todos revestidos de bênçãos, de saúde, de força, de resiliência. Eu não vou usar essa plenária para lembrar de tantas coisas ruins que estão ao nosso redor, mas eu quero usar esse espaço para que sejamos todos fortalecidos pela lembrança do que nós significamos de fato como educadores. E o legado que vamos deixar aos nossos alunos, que é de descortinar o mundo, de abrir, de romper com o abismo e mostrar exatamente um lugar que pode produzir tantas coisas que são poderosas e positivas e boas e transformadoras. Assim como o útero se abre e nos joga no mundo, a letra nos coloca diante do universo de forma preparada para podermos seguir. Então, nesse momento, eu quero honrar todos os educadores presentes para que continuemos a nossa jornada do educar, como espada que discerne entre a cegueira, entre o lugar que não havia vida e agora um universo que é enorme e expansivo na minha vida e na vida de vocês. Muito obrigada.
Convido a educadora e fundadora do Instituto Serenata da Favela, Luciene Prati, para uma breve fala. Boa noite a todos. Felicidade de estar aqui. E todas as vezes que eu venho a essa casa, que eu sou convidada a essa casa, eu me sinto muito honrada. E ilusão de ótica. Nesse momento, sou eu mais 319 meninos e meninas de favelas de Vitória, invisibilizados no alto do morro. Então, quando nós somos convidados a entrar nessa casa, é mais uma chance de ser vistos e de que seja ouvido que lá em cima precisa de muita coisa. Então, quando eu fui convidada por você, Leandro, é sempre uma oportunidade de dizer a essa casa e quem nos representa da necessidade de que vocês subam o morro. No alto do morro, as nossas crianças precisam de muita coisa. Para que o projeto para a minha criança, para a criança da minha escola, para quem vive no alto, ele aconteça, é preciso que sejam vistas as demandas. Ninguém pode contar para você aquilo que você... Alguém pode contar para você. Eu posso te contar sobre o que não tem, mas você precisa ver. Se você não subir, você não vai ver. Alguém vai te contar de uma forma diferente. Em 2005, eu faço um concurso público. Em 2009, eu chego à Vitória. E, então, sou lotado numa escola à beira da favela, que é em Santa Teresa. E, quando eu chego lá, eu encontro uma quarta série que, no fundo, só cantarolava um funk proibidão. Ignorante eu, porque eu sempre fui filha e sou cria de escola particular. Então, eu dava aula em escola particular, mas os meus filhos só tinham acesso à escola pública. Nos bastidores, eu ouvia as famílias e as pessoas dizendo que a escola pública não tinha nenhuma qualidade, mas os meus filhos viviam lá dentro, porque era a escola que eu tinha acesso para os meus filhos. E trabalhava numa escola particular, minha vida inteira. Até que eu passo num concurso público de Vitória, e eu já sabia, como a Gina, de que eu seria para o meu aluno da escola pública o que o meu professor foi na minha infância, porque eu sabia como é que tinha que acontecer. Tinha que partir de um vínculo. Você não vai conseguir nada na vida se você não tiver vínculo. Então, a minha relação com o meu menino nessa escola foi a partir de um vínculo. Para que ele me ouvisse, eu tinha que ter um vínculo com esse garoto. Então, eu fui para minha casa, peguei um rádio emprestado com a minha mãe, levei para eles no outro dia, então, aquilo que me fazia bem. E eu levei, então, Legião Urbana, com Renato Russo, com Pais e Filhos, falando que eu moro com a minha mãe, mas o meu pai vem me visitar, que eu moro na rua, eu moro em qualquer lugar, e que eu já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais. Pronto, ganhei os meninos. Cantavam aquilo que conheciam. Hoje, e aí inicia-se, então, um Serenata de Favela, que é um canto coral, com 10, 12 meninos, onde a minha vizinhança e os meus amigos pagavam as sapatilhas para que eles saíssem para cantar. Porque a primeira coisa que era necessário é que a sociedade os respeitasse, além de pretos, pobres e favelados. Então, eu tinha que vestir esse menino primeiro. E aí nós vestimos, eu e amigos. E o tempo passou. 13 anos. Hoje somos o Instituto Serenata de Favela, com canto, com uma orquestra de favela agora. Linda. Tivemos um primeiro recital semana passada, com um trabalho com o menor aprendiz, porque nós não queremos nada de graça de ninguém. Nós só queremos oportunizar. O Instituto Serenata de Favela não é um projeto de resgate de tráfico, não. É para que ele não siga ou ele não veja aquilo como opção de futuro.
é sobre isso. Eu sou Luciene Prat Chagas, eu sou professora, vivo Serenata de Favela há 13 anos, acredito nos meninos da favela, na potência que eles têm e convido essa casa e todos os seus representantes para viver o que nós vivemos. Revolução e futuro. Um beijo a todos. Convido agora a educadora e vice-presidente do Instituto Casa Lilás, Débora Sattler. Uma boa noite. Uma boa noite. Muito obrigada pelo convite. Queria agradecer a minha família, que está aqui presente, Tonico, Igor, que por muitas vezes tive que deixá-los na ausência para atuar como professora, ativista. Meu beijo. Muito obrigada às professoras, as mais velhas, as que vieram primeiro. Eu sou de uma linhagem de educadoras do interior do estado, de Colatina, do Noroeste. Sou bisneta de uma educadora paneleira de barro, que sai de Goiabeiras para dar aula em São Domingos. Neta também de uma professora, filha de um educador. Meu pai, por muitos anos, Lésio Sattler, foi professor em Colatina. A educação, ela faz parte da minha casa. Eu atuo na Escola de Serviço Público do Espírito Santo, na ESESP, formando e capacitando adultos, servidores que servem a população. Também atuo no Instituto Casa Lilás, que foi fundado em plena pandemia, depois de ouvirmos os gritos invisíveis das mulheres capixabas mortas por feminicídio, violentadas por violência verbal no ambiente de trabalho, e a gente tinha que acolher e escutar. Nesse instituto, vereador, que elas são acolhidas por psicólogas, é um instituto de referência em saúde mental hoje. Há 3 anos ganhamos projetos via editais públicos, concorrência por boas práticas em direitos humanos, atendendo grupos de mulheres trabalhadoras na violência que muitas pessoas não gostam de militar, que é a violência no ambiente profissional, porque aí nós vamos ter que lidar com as grandes empresas. Nós atuamos junto às operárias da Chocolates Garoto, na porta da fábrica, na pandemia, onde mora muita dor naqueles muros. Atuamos também com as trabalhadoras da saúde do Fronte, após a pandemia, que estavam adoecidas, no Museu Capixaba do Negro, e também, agora, neste ano, no coletivo Beco, no bairro da Penha, território de violência e território criativo e potente de mulheres fantásticas. Estamos lá trabalhando para que elas restabeleçam a sua saúde mental, oferecendo tratamento e acolhimento gratuito. Eu falo de um lugar da educação humanizada. Humanizada no sentido antirracista, antimachista e inclusiva. Quando a gente fala de educação inclusiva, nós precisamos lembrar que não são só deficiência, é deficiências. Precisamos aprender ou reaprender que nós temos pessoas com deficiências neurológicas, físicas, né? Pessoas com transtornos mentais, e isso tudo abarca a educação humanizada, né? Não só a deficiência física, mas sim a neurológica. Nós temos a educação com pessoas atípicas, não só na educação fundamental, mas também de jovens, adultos, no ensino superior, né? Eu sou mãe de filhos atípicos, e a gente sabe da luta. Quem é mãe aqui
de pessoas neurológicas, com diversidade neurológica, pessoas atípicas, sabem o desafio e a luta diária. Então, quando eu vou para a sala de aula, seja para educar jovens, adultos, ou para educar pessoas no sentido das violências de gênero, nós vamos, então, atuar nestas demandas, né, da demanda da educação humanizada. Nós precisamos avançar muito ainda. A educação humanizada ainda está engatinhando nas universidades públicas e privadas, no ensino do EJA, no ensino fundamental, no ensino médio. Nós sabemos que a educação humanizada e inclusiva ela se dá pelo e a partir do profissional. Não adianta a educação de ensino colocar um selo onde nós somos humanizados, nós somos inclusivos, se o profissional não fizer a sua parte dentro da sala de aula. É pelo professor e pela professora que a educação humanizada vai chegar. É ali, é no trato diário e no cotidiano. Para sermos mais humanos, precisamos sempre estar atentos a uma educação antirracista e uma educação antimachista para um mundo mais justo. Eu gostaria de apresentar um dado para vocês de um estudo americano que diz que 92% das mulheres em situação de violências, no plural, verbal, física, psicológica, de patrimônio, elas têm propensão ao abuso de álcool e drogas psicoativas. Nós falamos do agressor, mas esquecemos de cuidar de quem está destroçada. E quando eu falo drogas psicoativas, eu estou falando também do remédio para dormir. Eu sou uma pesquisadora de gênero, identidade e etnia. E nós sabemos o que o racismo provoca na pessoa. E o que o machismo provoca numa mulher. São violências que vão deixar marcas. E nós, como sociedade civil, o Instituto Casa Lilás, nós temos psicólogas negras, psicólogos com abordagem humanizada, antirracista, para cuidar das feridas humanas que são diversas. Eu queria terminar com uma frase da professora Helena Teodoro, que é uma professora, uma mulher preta, militante, ativista. Eu falo de um lugar, de uma mulher não negra que sou, mas que ando de mãos dadas com as minhas amigas, parceiras e ativistas, mulheres pretas de Vitória potentes, porque aqui nós temos ativistas potentes. Queria terminar dizendo que a gente tem que olhar para o nosso espelho das nossas ancestres, para que a gente possa andar para frente. Vitória é lugar de Maria Ortiz. O Espírito Santo é lugar de Zacimba Gaba. Vitória é lugar de Luísa Grimaldi. Nós morremos muito porque enfrentamos muito e vamos continuar enfrentando. Meu muito obrigada. Vamos passar agora para a entrega dos certificados. A Leide Cristina de Camargo. Aline de Paula Nunes.
Cláudia Inês Pellegrini. Débora Rezende Maranhão. Débora Níquel Sattler Ferreira. Elaine Cristina Apolinário. Gina Valbão Strozzi. Júlia Raquel Petterle. Juliana Alves Neto Barroso. Carla Verusca Azevedo. Leonardo Ferreira Fontenelle. Luciene Prati Chagas. Manuela Vilar Amado. Marco Antônio de Souza Silva.
Maria Alice Santana Zucoloto. Maria Jailma Ferreira. Ferrari, desculpa. Mariane Rios de Souza Martins. Rita de Cássia Feres Rodrigues. Roberta José Martins Pereira. Tatiane Alves Ferreira. Valfrido Torres Quintanilha Neto. Convido a representante da Secretaria de Educação, Juliana Rousner. É a Viviane. Para encerrar, eu convido o vereador Leandro Piquet para fazer uma breve fala final. Mais uma vez, obrigado a todos por estarem presentes até agora, esse momento, todo mundo com um dia de trabalho intenso. A gente vê a Jailma, diretora do colégio do meu filho, que cuida dele todo dia. Obrigado, Jailma. A gente tem a Aline, que está na Secretaria de Educação do Estado. Valeu, Aline. Assim, a gente... Eu trago, toda vez que a política me proporciona isso, eu fico muito feliz. Assim, ao escutar a Gina,
a Luciene, a Débora, saibam que eu aprendo um pouco e começo a anotar meus deveres de casa. A Aline trouxe a reflexão. Eu lembro o nome das minhas professoras de infância. Isso assim, e espero que algum dia algumas pessoas lembrem do meu nome, pelo trabalho que eu fiz. Tem essa, levo no meu coração essa reflexão. Luciene, quando você fala que as pessoas precisam subir o morro, de fato elas precisam. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de subir um morro como vereador em razão da minha segunda profissão, ser delegado de polícia. Mas quando eu subo como delegado, às vezes a gente vê, ainda mais como delegado da Delegacia de Homicídios. Para quem não sabe, onde alguma pessoa morre na Grande Vitória, é o delegado de homicídio que vai no local de crime. Nós somos o primeiro a chegar. E eu sei a dor, né, que muitas vezes eu sofro de nós estarmos fazendo a perícia naquele momento, você impedir a mãe de abraçar um filho que acabou de ser morto. Infelizmente, é o papel que eu tenho que fazer. São essas vidas que eu quero salvar com a educação. São essas vidas. Quando eu escuto a Débora falando da questão da parte psicológica, desse apoio do trabalho mental das vítimas, eu trago outra reflexão, que eu vivo isso. Me impressiona, Débora, e assim, aí os educadores, os diretores, todo mundo envolvido no processo educacional deve ser alerta. O que me assustou pós-pandemia, porque é o delegado do homicídio que faz a liberação de corpo de todas as mortes violentas. A quantidade de jovens retirando suas próprias vidas é uma coisa que assim, não é divulgada pela imprensa, porque isso não pode ser dito, mas, infelizmente, é um fato que vem ocorrendo. A quantidade de jovens que assim, estão desistindo do mundo de hoje é muito grande. Então, aí eu chamo também aqui a responsabilidade dos pais, porque os pais têm um papel fundamental nisso, o pai e a família. Ficou fácil também delegar tudo para o professor e para a escola. O pai tem a sua responsabilidade, sim. E juntos, de mãos dadas, com os professores, com os educadores, com os assistentes sociais, somente assim a gente vai conseguir construir um futuro melhor. Então, hoje, eu saio aqui com a sensação de dever cumprido, com o coração repleto de alegria, por ter tido a oportunidade de entregar para vocês um pouco do reconhecimento que vocês merecem, por ter aprendido, e não tenho dúvidas, de que eu serei aconselhado por vocês. Muitas vezes a gente erra acreditando que está fazendo certo. Quero colocar aqui, estamos totalmente desprovidos de vaidade. Minha intenção é melhor, mas eu não sou perfeito. Se eu estiver errando, por favor, me avise, me corrija. Se tiver um caminho melhor que saibam que eu devo trilhar, por favor, me oriente. Nós estamos aqui para servir vocês. O agente político, o vereador, é o agente político mais próximo da sociedade. A gente está aqui estritamente para servir vocês e tentar fazer o melhor. Então, de coração, sintam-se todos abraçados, todos homenageados. Muito obrigado pela presença. Antes da gente ir embora, vou pedir, se todos puderem vir aqui um pedaço, uma parte embaixo, outra parte em cima, para a gente tirar uma foto final e dar uma boa noite para todo mundo, eu fico agradecido. De antemão, uma boa noite e, mais uma vez, muito obrigado a todos.